Semana passada vocês acompanharam a montagem do miolo do motor do Marcos, partindo de um bloco novíssimo Motorrave, tá? E só para recapitular, esse bloco é exatamente o mesmo que foi usado no Fuscatia, com uma série de melhorias em relação ao padrão que a Volkswagen utilizou no Brasil por algumas décadas. Tá bom? A gente vai deixar aí na descrição o link para vocês saberem mais sobre as características desse bloco. O mais importante, vocês podem fazer a compra diretamente no fabricante. E como eu tinha comentado, esse bloco ele pode ser utilizado para montar desde um motor igual do Fuscatia ou eventualmente até maior, com algumas modificações internas, como também para um 1600 no padrão original, ou mesmo se você quiser um 1500 ou um 1300. Tá? Naturalmente que se você montar um 1300 ou 1500 ele vai ter todas as melhorias de lubrificação que o Fuscatia tem. No caso desse projeto em particular, vai ser um projeto padrão Volkswagen pós-84. O que significa? Bomba de óleo convencional, kit de pistão 85,5 do moderno e o cabeçote de 6 aletas. Então a gente vai começar a fazer a montagem agora. Para quem nunca montou um motor e está assistindo porque está interessado ou tem vontade de montar um motor ou simplesmente acha legal ver a montagem, eu posso adiantar já para vocês que, independente de ser Fusca ou qualquer outro carro, é uma das melhores experiências que você vai ter mecânica, porque você faz o serviço e se der tudo certo, você vai ouvir ele literalmente falando com você, te levando para os lugares, e vai ser guardadas as devidas proporções, quase que um filho para você. Tá? Eu não sou pai dos motores que eu monto, mas talvez um padrinho. O pai é o dono do carro. Bom, vamos lá. Você pode começar a montar. A gente vai montar as 4 camisas, pistões aqui, não importa a ordem. Tá? Você pode começar montando pelo cilindro 1, pelo cilindro 3, pelo cilindro 4, pelo cilindro 2. Você pode fechar todo esse lado primeiro, igual a gente já mostrou em uma determinada ocasião. Ou então colocar os 4 pistões, as 4 camisas e fechar depois, montar os cabeçotes depois na sequência. Isso é relevante. O que eu vou chamar a atenção hoje são os passos que você jamais pode inverter ou pode deixar de fazer. Tá bom? Então aqui está o conjunto que a gente vai usar. É um kit da Mali, tá? Original. Tonela, existe kit da AA, daquele que a gente costuma usar, da Vintage Wagen, para montar motor torque? Não existe. Tá? O AA ele segue o padrão dos motores convencionais da Volkswagen. Aqui a gente tem um padrão que só saiu nos motores torque pós 84 até 86, ou então depois a partir da série do Itamar. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou separar as camisas, vou tirar todo esse conjunto de peças daqui, para a gente poder mostrar detalhadamente a montagem de uma camisa, de um conjunto, para depois vocês entenderem o que realmente é importante numa montagem desse tipo. A partir de 84, a Volkswagen usou somente essa camisa, que é que eles batizaram de motor torque, ou as pessoas batizaram de motor torque. Essa parte aqui, parte superior da camisa, ela tem aletas praticamente até em cima. O cabeçote é conhecido como cabeçote raso e de 6 aletas também. O volume da câmara de combustão é diferente. Aqui o encaixe é diferente. Independente de qualquer outra bobagem que você possa ter visto ou ouvido na internet, esse conjunto não é compatível com o cabeçote de 8 aletas e esse cabeçote de 6 aletas não é compatível com o kit antigo. Qual que é a maior vantagem do kit de 6 aletas, do moderno? É justamente a troca térmica aqui, essa superfície, ela consegue ter um melhor efeito de refrigeração em relação ao sistema anterior, que o cabeçote ele acabava descendo aqui, criando quase que uma isolação térmica para a parte superior, que é onde mais esquenta do cilindro. Se você tiver curiosidade de digitar camisa ou kit de pistão, camisa e anel, a própria AA fabrica para o Porsche 356, eles são bem parecidos com esse. Então a Volkswagen simplesmente seguiu uma receita que já era bem sucedida. As peças naturalmente não são
as mesmas, mas eu acho que as vantagens do kit torque acabam aí, na questão da condução térmica. Tirando isso, a válvula de escape é menor, para tentar favorecer o torque. Na verdade não é para favorecer o torque, é para tentar atender o nível de emissão que já estava sendo exigido nos anos 80 aqui no Brasil e que, bem ou mal, a Volkswagen conseguiu ir empurrando até o Itamar, até 96, quando saiu o último Itamar. E foi um pouquinho além disso na Kombi, depois que ela foi injetada com a mesma configuração. Tá bom? Outra diferença do cabeçote de 6 aletas para o 8 aletas, aqui a rosca de vela é longa, no 8 aletas é uma rosca de vela curta. O que eu preciso fazer agora? Medir o volume da câmara de combustão, vou fazer isso de forma rápida, a Bianca vai poder mostrar para vocês, e a gente tem um pequeno detalhe, o pistão, a gasolina, ele tem um abaulado aqui, que a gente precisa medir também esse volume para somar com o volume da câmara de combustão, e é o que eu vou fazer agora. Bom, para medir o volume eu posso usar fluido de freio, fluido de direção hidráulica. Eu estou usando esse conjunto aqui da EMP que você encontra na Vintage Wagen. Tonela, uma seringa comum. Uma seringa comum, você pode comprar na farmácia sem problema nenhum. A diferença é que essa daqui tem a escala graduada em baixo relevo e vai até 60 ml. Ou seja, se o fluido acidentalmente encostar aqui, não vai apagar a tua escala e você não vai se perder. Além disso, esses disquinhos não quebram, porque eles são de acrílico. Então você não corre o risco de mandar fazer um de vidro e ter esse tipo de problema. O que eu vou fazer agora é colocar o cabeçote ali e medir o volume. Como é que você vai fazer para não se perder? Você tem que estimar o volume ali, e eu considero essa câmara de combustão em torno de 35 centímetros cúbicos. Eu vou aspirar com a seringa 40, vou injetando devagar. Quando você não conseguir colocar mais nada de fluido e que ele ficar todo sem bolhas aqui na superfície, para isso você pode precisar dar uma chacoalhada no cabeçote, movimentar, inclinar ele um pouquinho, aí você subtrai dos 40 quanto que você gastou, quanto que restou aqui na seringa, é o volume da câmara de combustão. Eu vou fazer isso somente em uma, tá? Os cabeçotes são novos, são muito bons, de qualidade, muito precisos, então a gente não precisa ficar medindo as 4 para tentar acertar, mesmo porque se existir uma diferença, ela é quase que desprezível. Prontinho. Aqui sobrou 6 ml. Significa, eu tinha colocado 40, significa que a gente tem 34 centímetros cúbicos de câmara de combustão. Mas não é só isso, a gente vai precisar somar com aquele rebaixo do pistão. Então vamos lá medir também. Bom, eu perdi um pouco ali, aqui acabou, no lugar de 40 acabou ficando 35, tá? Mesmo porque eu já tinha descartado um pouco. Prontinho, estava com 35, agora eu estou com 18 aqui, ou seja, foi 17 centímetros cúbicos, é isso? 35, 18, 17 centímetros cúbicos de volume aqui. Naturalmente, se você está montando o motor a primeira vez, acaba mexendo com o teu emocional, você fica com medo de fazer alguma coisa errada, a tua cabeça fica milhão, e isso daí acaba jogando contra o sucesso do teu motor. Uma coisa que eu costumo fazer, não somente para montar o motor, mas em qualquer coisa que eu preciso dividir, vamos dizer, as tarefas do meu cérebro, quando é o momento de fazer um cálculo, eu me concentro no cálculo. Quando eu terminei de fazer o cálculo,
eu vou partir para aquilo que eu vou chamar do serviço braçal, ou serviço manual, detalhando e assim por diante. Então é o que eu vou fazer agora. O que é importante no motor? Sempre a simetria. Tudo que você fizer de um lado, você vai ter que fazer do outro. São 4 cilindros, são 4 pistões. Tudo que você fizer em um, você vai fazer em outro. Aqui a gente já conhece, existe uma seta na cabeça do pistão. Ela sempre vai ficar voltada para o volante do motor. Então se você observar, desse lado a seta vai ficar na parte de cima do pistão. E se você for montar a seta voltada para o volante, quando chegar do lado de lá ela vai ficar ao contrário, ela vai ficar com a seta para baixo, não tem problema nenhum. O importante é você manter a seta sempre para o volante do motor. E o motivo da seta é porque o furo do pistão, ele é um pouquinho fora de centro do pistão, justamente para quando ele estiver se movimentando, ele facilitar o movimento da biela. Ele já está num ângulo, ele coloca a biela num ângulo mais favorável. Tá? Isso daí facilita, torna mais uniforme, vamos dizer, a rotação do motor. Então eu não preciso fazer isso agora, mas se vocês já assistiram meus vídeos do passado, eu gosto de fazer uma seta bem grande na cabeça do pistão para não ter erro. E se eu estou fazendo a montagem nas camisas, também para não inverter, eu marco qual que pode ser do cilindro número 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. Aqui eu tirei o pino. O kit da Mali, da Metal Leve, KS, normalmente eles vêm com o jogo de anéis desmontados. Tá? Eu vou mostrar a montagem em um deles, eu vou mostrar a montagem manual. Apesar de eu ter uma ferramenta de anéis, uma ferramenta para encaixar o anel aqui, eu confesso para vocês que me dá uma certa aflição usar aquela ferramenta, eu prefiro fazer isso manualmente. Bom, basicamente essa daqui é a ferramenta que vai colocar o anel, ou que iria colocar o anel se eu quisesse utilizar. O funcionamento é mais ou menos o seguinte: você vai colocar o anel aqui. Não. Você vai colocar o anel dessa forma e você vai apertar aqui para ele abrir e você conseguir encaixar no pistão. Eu tenho medo no momento que estiver fazendo esse movimento dele trincar ou dele quebrar aqui. Então eu prefiro usar o método que o Franzoni me ensinou, que eu acho muito mais seguro. Nesse motor em particular, com exceção do anel raspador de óleo, o segundo anel de compressão e o primeiro anel de compressão, eles têm a marca top. Essa marca tem que ficar voltada para a cabeça do pistão, dessa forma. Isso também tem uma explicação. Esse daqui, ele tem um rebaixo aqui para ele ficar mais fino, diminuir o atrito, mas além disso ele tem, a gente não vai perceber aqui naturalmente, mas ele não é perfeitamente paralelo ao pistão ou ao cilindro. Ele é um pouquinho assim, ele tem muito menos do que 1 grau provavelmente, para facilitar no momento que ele está subindo, diminuir um pouco o atrito, e no momento que ele está baixando ele consegue raspar o óleo de forma mais eficiente. E ao mesmo tempo ele vai garantir que as marcas de brunimento criem um padrão de rotação, não somente nesse que eu acabei mostrando, mas todos os anéis, eles giram, eles rotacionam em torno do pistão para manter o desgaste uniforme e para não ovalizar o cilindro. Eu sei que é uma informação incrível, tá? A primeira vez que eu vi isso eu fiquei fascinado, mas de fato isso acontece em praticamente todos os motores, com exceção de alguns 2 tempos que tem um pininho aqui para travar, para a ponta do pistão não pegar na janela de transferência, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vou começar pelo anel de óleo, raspador de óleo. Você tem esse separador dos anéis, tá? E aqui, se tudo correu bem, eles mandaram 8 anéis fininhos, ó, bem fininho. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o separador do raspador dessa forma, tá? Verde e vermelho eles não podem encavalar, você tem que estar enxergando os dois na mesma medida. Se tiver assim, ó, você já fez besteira na montagem. Então o importante é que eles fiquem assim, tá? O que eu vou fazer? Vou começar a colocar aqui por baixo, que é o que teoricamente aquela ferramenta poderia fazer. Ah, então ela vai ficar um risquinho aqui, vai, um risquinho de nada, que não vai interferir no funcionamento do motor. Aqui eu vou deslocar um pouquinho, tá? Não vou coincidir as emendas. Com jeitinho você vai deslocando. Encaixa aqui, ó. Aqui já não corre o risco mais de escapar.
e vai encaixando aqui no restante do anel. A sensação é que você fez uma coisa muito errada, porque ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar muito maior do que a canaleta e ele vai ficar sambando para lá e para cá. É exatamente assim que ele tem que ficar. Você só tem que observar se ele está perfeitamente encaixado num dentinho que tem na ponta desse espaçador aqui. A única coisa que vai segurar o espaçador no lugar é isso. Coloquei o de baixo, agora eu vou colocar o de cima por aqui. E aqui está a emenda, aqui está o verde e o vermelho. Eu vou tentar colocar o outro mais ou menos por aqui. E esse eu vou tentar colocar aqui por cima, dessa forma. Aí a possibilidade, desculpa, vou ter que ficar virando ele o tempo todo. A possibilidade dele cair numa dessas canaletas, na primeira ou segunda, e você ter dificuldade para tirar, é enorme, tá? Então aqui eu já vou deixar ele na posição que eu quero mais ou menos. Eu vou descer com ele aqui, ó. Normalmente é mais difícil do que isso, tá? É que o anel acho que ficou com vergonha porque estava sendo filmado e aparecendo no YouTube, aquela coisa toda, e ele colaborou. Tem que girar 360 graus nos dois sentidos sem absolutamente nenhuma interferência. Aqui já apareceu uma pequena sujeirinha, ar comprimido o tempo todo no momento da montagem. Bom, agora o segundo anel de compressão. Top, voltado para cima. Isso aqui o Franzoni me ensinou, eu achei fantástico. Quando eu falei para ele que eu tinha uma ferramenta de instalar anel no pistão, ele deu muita risada da minha cara. Acho que ele falou, nossa, que idiota. Aí ele falou, cara, vou te mostrar como é que instala. É assim, ó. Aí ele fez exatamente isso daqui que eu tô fazendo, ó. Encaixou a pontinha, veio, forçou aqui um pouco, segura aqui, apoia. Olha lá, já era. Instalado. Pegar o anel, primeiro anel de compressão, procurar a marca top, mesmo de óculos eu tenho dificuldade para enxergar onde está. Me ajuda, Bianca. Vira. Top, aqui ó. E ele tem um rebaixo aqui na parte que vai ficar voltada para cima. Franzoni System de novo, ó. Encaixa aqui, desse jeito, ó. Tum, vira. Ele vem. Imagina a cara de bobo que eu fiquei quando ele fez isso e eu levando minha ferramenta de sei lá eu quantos reais e ele fazendo isso daqui, tá? Bom, última dica quando você for montar os anéis, é uma dica bastante recomendada. Como você tem 3 anéis, você vai tentar deixar a abertura de cada um deles defasada 120 graus, tá? Então, por exemplo, primeiro anel vou deixar nessa marca, segundo anel nessa marca e terceiro anel, que é o raspador de óleo. Você pode até levar em consideração a junção aqui, porque uma marquinha ficou aqui, outra ficou aqui. Ficou nessa posição. Por que aqui não adianta muito preciosismo? Eu vou deixar sempre o anel, o primeiro anel de compressão voltado para cima no motor. Não. É bem menos do que isso. Você só vai colocar os 3 numa posição inicial, porque se tudo correr bem, se o brunimento foi bem feito, se as peças são de qualidades, eles vão começar a girar e a gente torce para que todos girem mais ou menos na mesma velocidade. Eventualmente eles vão cruzar as aberturas, o que não é necessariamente um problema. O que é um problema é se o anel travar por sujeira, por carbonização, alguma coisa assim. Aí você realmente está encrencado, tá? Porque aí ele vai queimar óleo, ele pode ovalizar o cilindro, você pode ter uma série de problemas. Montou a 120 graus cada uma das aberturas, vai encaixar no cilindro, daqui a pouco a gente vai mostrar essa etapa e acabou. Esquece que você teve que fazer isso. Aí você vai encaixar no cilindro, você vai precisar virar o cilindro em relação ao pistão para alinhar essa seta junto com a parte reta aqui para você poder montar no motor. Não tem problema também, os anéis vão ficar presos no pistão, tá bom? Então vale a pena seguir essas regras, mas sem muito preciosismo. Eu vou fazer melhor ainda, eu vou colocar todos os... Isso daí não é mecânica, isso é toque. Prontinho. Conferindo. Verde, vermelho, top, tá tudo certo. Aí a gente vai fazer o alinhamento aqui nas marcas que eu fiz
aleatoriamente na cabeça do pistão. Um aqui, o outro aqui, o outro aqui. Dessa maneira. Vou virar ele de ponta cabeça. Vou pegar minha cinta de anéis. Sem essa ferramenta realmente é bem mais complicado você fazer esse procedimento. Tá? Vou abrir ela bem. Vou colocar aqui. Abraça. Até o anel ficar bem comprimido no cilindro. Vou colocar aqui. Aí pode ser, por exemplo, com o cabo do martelo. Você vai devagarinho. Mais um pouquinho. Depois qualquer coisa é só voltar. Na hora que você for soltar a ferramenta, não basta você apertar aqui, porque ela pode escapar por causa da mola e você acaba se machucando. Faz isso daqui, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí depois, só você bater ao contrário. Ó lá, subiu. Agora você consegue colocar o pino. Vou fazer isso nos outros 3. Prontinhos, 4 pistões montados nas camisas, 120 graus as aberturas dos anéis, montados em posições aleatórias. Se eu girar o pistão agora, é só o pistão que gira, não é o anel. Os anéis eles estão solidários à camisa. Eu estou tendo que raciocinar, está doendo a minha cabeça para fazer essa etapa? Não, esse é o serviço, a mecânica fina, o cuidado e a simetria que você tem que ter entre todas as coisas. Eu estou pensando agora, nesse momento, no que a gente mediu de volume de cabeçote, de cabeça do pistão? Não, eu só estou pensando na minha próxima etapa. E é por isso que você consegue montar um motor que eventualmente é uma coisa razoavelmente complexa, tendo o controle de cada uma das etapas. Próxima etapa, eu vou pegar o pistão, um pistão qualquer, tá? Eu quero que esse daqui seja o número 1, já que ele já está mais ou menos posicionado. Aqui é o centro do motor, aqui vai encostar outra camisa nessa posição aqui, tá? Então eu vou marcar que esse daqui é o pistão número 1. Vou marcar aqui dentro, para que eu não tenha que me preocupar. E o que eu vou fazer agora? Quando eu estiver colocando o pino, é mais conveniente que eu coloque o pino do pistão número 1 daqui para cá e o pino do pistão número 2 daqui para cá. Então, uma coisa que eu já posso fazer é colocar a travinha, que vai ficar inacessível para mim, bem aqui. Então, eu vou encaixar com alicate de bico. Olha lá, ela está encaixada. Está perfeitamente encaixada. Não preciso mais me preocupar com esse cilindro. Vou me preocupar agora com esse, que eu quero que ele seja o 2. Se ele vai ser o 2, ele vai ficar nessa posição. E eu vou colocar a travinha aqui. Ou seja, já existe uma diferença, porque se a gente olhar por aqui, ó, aqui onde está a seta. Eu estou colocando a travinha no lado oposto da seta. E aqui eu estou colocando a travinha no lado da seta. No lado para onde ele vai ficar voltado para o volante do motor. Você tendo essa, vamos dizer assim, consciência do que você está fazendo, quando você olhar por baixo, você sabe que essa é a visão que o virabrequim vai ter do cilindro do pistão número 1 e do pistão número 2. Travinha aqui e travinha aqui. Vou fazer a mesma coisa agora. Deixa eu marcar que esse daqui é o número 2. Para a gente não... 2. Muito bem. Agora eu vou fazer o cilindro número 3, ele vai ficar nessa posição, a setinha virada desse jeito e a travinha desse lado. Pronto, cilindro número 4. Esse calombinho aqui indica a seta que vai ficar apontada para o volante do motor. Aqui, como vai ficar apontado para o cilindro número 3, eu já coloquei a travinha. Cilindro número 3 voltado para o cilindro número 4 já com a travinha, seta do motor para cá e confirmado por esse quadradinho aqui na parte de baixo do cilindro. Então eu estou com todos os cilindros prontos, preparados para serem montados aqui. Eu preciso me preocupar com anéis agora? Não, eu preciso me preocupar com as travinhas só com 4. 4 eu já coloquei. O que eu preciso me preocupar e muito agora? Com a limpeza. Vocês perceberam que eu não coloquei uma gota de óleo em nada. Por quê? O motor não está funcionando, o motor está frio.
Eu estou simplesmente encaixando as peças. E eu vou colocar o Stick Motors aqui, e a mínima quantidade de óleo pode arruinar a vedação. Próxima etapa então, ar comprimido, tá? Onde for necessário, ali, pano com thinner, passando nessa superfície e nessa superfície, para que eu possa fazer a montagem das camisas no bloco do motor. Nessa etapa você só vai se preocupar com uma coisa, ouvir o clique dessa travinha, tá? Ouvir o clique dessa travinha. Você não precisa se preocupar se você montou o anel, se esqueceu um anel, você não precisa se preocupar nem mesmo se a seta do pistão está apontando para o lugar certo, porque aqui além da seta gigante que eu desenhei, eu tenho a marca que é o cilindro número 1, tá? Então não tem... você tem que se concentrar uma vez em cada coisa que você estiver fazendo. Não adianta você ficar voltando, será que eu fiz isso, será que eu fiz aquilo? Aí você não, no mínimo você não vai dormir bem de noite, porque você vai ficar pensando, será que eu fiz isso, será que eu fiz aquilo? Então, se você fizer de acordo com o método que eu estou propondo aqui, você vai ficar bem tranquilo, vai estar seguro da montagem que você está fazendo, cada etapa, desde a hora que a gente começou a fazer a montagem do motor. Agora eu vou montar o cilindro número 2. Quatro travinhas de pistão encaixadas com sucesso foi a minha única preocupação. Antes dela, que a superfície do cilindro estivesse limpa, para que eu pudesse vedar bem com o Stick Motors. Então até agora a gente tem a certeza absoluta, ou quase que absoluta, que está tudo indo bem, tá? Conferindo aqui, os pistões estão na posição que eu tinha determinado. Esse é o pistão número 3 com a seta voltada para cá, o pistão número 4 e os outros a mesma coisa. Tá bom? Quando você faz as coisas de forma planejada, além do serviço ficar com a melhor qualidade possível, você tem vamos dizer, a consciência tranquila de que você não pulou nenhuma etapa. Por isso é importante. Esse checklist que eu faço, ele é mental, ele está na minha cabeça porque eu cansei de fazer aqui na oficina montando os motores. Tá? Mas o tempo todo eu estou me preparando. Às vezes eu adianto alguma coisa, eu falo, não, vou fazer isso no cabeçote, vou fazer aquilo. Então o motor agora ele está pronto para receber o cabeçote e para a gente finalizar a montagem, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu convido vocês a semana que vem para a gente finalizar esse motor. Espero que vocês estejam aqui conosco, tá bom? Mais importante, todos os itens que você está vendo aqui para montar esse motor, independente se você está próximo aqui da oficina ou não, você consegue comprar aí na tua região. Em particular, eu vou destacar o bloco da Motorrave. Basta você entrar em contato com eles que você vai ter acesso a esse bloco ponto 3 pelo melhor preço possível no mercado. Tá joia? Afinal, eles são os produtores do bloco. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem.